Olá pessoal, eu sou Valdir Braga, doutor em Fisiologia e maratonista, e este é o canal Corrida e Performance. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma dúvida muito comum dos corredores, que está relacionada ao volume de treino. Quanto eu devo treinar, quantos quilômetros por semana, quantas vezes por semana eu devo correr. Então fiquem comigo até o final, esse vídeo está muito legal, vocês não vão se arrepender. Antes da gente começar, já deixem aqui nos comentários para mim qual o volume médio semanal que vocês fazem. 30, 35, 40, 60, 80 quilômetros por semana? Assim eu vou ter uma ideia de quanto vocês estão correndo e como isso está impactando a performance de vocês. Nós sabemos que o nosso desenvolvimento na corrida está intimamente relacionado com a quantidade que a gente corre. E a quantidade é em termos de volume e em termos de frequência, quantas vezes por semana. Existe uma briga muito grande entre volume e intensidade, o que é melhor? É melhor ter volume ou é melhor ter intensidade? Mas na realidade o que a gente precisa é de um equilíbrio, sempre seguindo aquela regra do 80-20. 80% do volume semanal em treinos leves, 20% treinos de intensidade. E aí a gente pensa nas diferentes distâncias, mas mesmo aquelas pessoas que correm provas de 5 km, elas vão se beneficiar de altos volumes de treino. Com relação ao volume, eu costumo dizer que para você passar de fase na corrida, você tem que atingir alguns volumes semanais. Por que passar de fase na corrida? Porque a cada estímulo de volume que é dado, você gera uma série de transformações fisiológicas lá na fibra muscular e leva a adaptações fisiológicas positivas. Você vai correr de maneira mais eficiente, gastando menos energia e vai conseguir ir cada vez mais longe. Quais são essas marcas? A primeira marca é quando você atinge 30 km por semana. Essa marca ela já vai te ajudar a aumentar a sua capacidade cardiovascular, a aumentar um pouco a quantidade daqueles capilares lá na musculatura que são responsáveis por levar oxigênio, por levar nutrientes para a fibra muscular que está trabalhando. Então 30 km por semana é a primeira marca a ser batida. A próxima marca é a marca dos 50 km por semana. Quando você começa a correr 50 km por semana, você já vai estar num patamar acima da maioria do pessoal que corre ali os seus 20, 30 km por semana. A sua musculatura está mais forte, o seu coração está mais forte e a sua capacidade de utilizar o oxigênio está maior. Agora nós vamos para volumes mais avançados, né? Que é quando você atinge, por exemplo, 80 km por semana. E aí se você vai fazer uma maratona, por exemplo, e se você tem pretensões de fazer uma maratona abaixo de 3 horas para aqueles corredores rápidos, o volume mínimo que eles têm que correr por semana gira em torno de 80 km. O próximo ponto são os 100 km por semana, você romper a barreira dos 100 km por semana. Quando você passa essa barreira dos 100 km, você já entra numa nova fase de treinamento. O seu corpo já está super adaptado, a sua eficiência de utilização de energia já está muito otimizada e você consegue correr com muito mais facilidade. Aquela rede capilar que eu falei, que leva nutrientes, que leva oxigênio, está toda expandida quando você começa a correr 100 km por semana. E o mais importante, o seu número de mitocôndrias, aquelas usinas energéticas dentro da fibra muscular, aumentam muito quando você consegue superar a marca dos 100 km por semana. E obviamente que existem atletas que correm 120, 150, 200, 250 km por semana. Então, quanto mais volume o seu corpo suporta, mais você vai evoluir na corrida. Observem que eu estou falando isso sobre volume, mas não é para sair da noite para o dia duplicando, triplicando o volume de treino. Tudo isso deve ser feito de maneira muito bem estruturada, dentro de uma progressão semana após semana, com incrementos ali em torno de 10 a 15% nesse volume, e isso seja construído ao longo dos meses, não ao longo de poucas semanas, tá ok? Senão vocês vão se machucar. Um outro fator importante é quantas vezes correr por semana, porque chega um ponto que você tem que fazer um ajuste para você poder cumprir esse volume. Por exemplo, se você começa a correr acima de 100 km por semana, você já tem que começar a considerar em alguns dias correr 2 vezes por dia, correr um pouco pela manhã e um pouco pela tarde. A questão que entra aí é a nossa capacidade de nos recuperarmos para a próxima sessão. E aí biologia nunca é matemática, ou seja, cada corpo responde de uma maneira.
Cada um vai ter uma taxa de recuperação que vai ser diferente do outro. Então você tem que se conhecer, tem que saber como o seu corpo suporta a carga de treino, como você se regenera e fica pronto para uma nova sessão. Se você está apenas começando, a quantidade mínima de treinos que você deve fazer por semana seriam 3 treinos. Um treino leve, um treino de qualidade e um treino mais longo, que também deve ser leve. Se você conseguir seguir isso por algumas semanas, você já vai começar a evoluir na corrida. Depois você começa a aumentar para 4 vezes na semana, 5 vezes na semana, e eu sugiro chegar até 6 vezes na semana. Tem gente que pergunta: professor, pode correr todo dia? Tem muito ninja que corre todo dia e consegue correr dia após dia por anos. Eu não aconselho, porque a gente precisa de um período para que a gente possa regenerar o nosso corpo. Então, mesmo que você esteja correndo 100 km por semana, a minha sugestão é que um dia seja um dia totalmente off da corrida para o seu corpo se regenerar. Ah, mas professor, você falou que eu podia correr até 2 vezes por semana, por que agora eu vou ficar um dia sem correr? Na verdade é o seguinte, teve uma época, por exemplo, da minha vida que eu corria 9 vezes por semana. Mas mesmo correndo 9 vezes por semana, um dia era totalmente off. Então eu corria 2 vezes no domingo, 1 vez na segunda, 2 vezes na terça, 1 vez na quarta, 2 vezes na quinta, sexta era off, 1 vez no sábado, fazia o meu longão no sábado. Então é possível sim a gente aumentar muito o volume e ainda conseguir reservar um dia para a gente se recuperar. Se você não se recupera, você não treina bem. Se você está fadigado, você pode se lesionar, você pode se machucar e aí você para de correr de vez. Então percebam que a gente aumentar de uma maneira consciente e progressiva o volume de treino, isso vai servir para que uma série de adaptações fisiológicas positivas no nosso sistema cardiovascular, na nossa musculatura, o nosso condicionamento respiratório, nas mitocôndriazinhas que estão lá dentro da fibra muscular, que tudo isso se torne cada vez mais otimizado. Então, se eu avanço de 30 km por semana para 50, para 80, para 100, como se fosse um videogame, eu vou passando de níveis na corrida. E eu vou conseguindo ir cada vez mais longe e mais rápido. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa conversa sobre volume de treino e frequência de treinamento durante a semana. Se vocês gostaram desse conteúdo, não deixem de se inscrever no canal, deixem um like de vocês e eu aguardo vocês com todo o prazer do mundo no nosso próximo vídeo.